TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. O balanço trágico de acidentes nas rodovias durante as férias escolares. Mais de 50 pessoas perderam a vida em 19 dias de recesso. A população reclama de lotes sujos na maioria dos bairros. Essa sujeira aqui, que aparece bicho aqui. As ações da Força Tarefa para punir motoristas flagrados em crimes de trânsito. Nós temos 198 pessoas já indiciadas. E a PAI promove evento para manter serviços. A instituição realiza, em média, 3.500 atendimentos mensais. São os destaques do Jornal Sintonia. Está começando. Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal divulgou as estatísticas de acidentes nas estradas durante a Operação Férias. O número de acidentes com vítimas fatais bateu recorde no período. O índice que mede a violência no trânsito nas vias de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal Mineira, entre elas a BR-262, pontua grande elevação de acidentes graves. Foram 27 registros com mortos, 96 com vítimas graves, 336 pessoas com ferimentos leves, em 291 acidentes nas estradas federais. Na totalidade de rodovias que cortam Minas Gerais, 52 vítimas fatais nas 3 últimas semanas de julho, na Operação Férias Escolares 2018. O trecho da 8ª Delegacia de Araxá, que compreende desde o quilômetro 400, que é o trevo de Pará de Minas, até a ponte do Rio Araguari, na divisa com o Sacramento, quilômetro 748, nós tivemos 15 acidentes com 4 óbitos. O trecho dos óbitos foram o trecho do centro-oeste de Minas, na região de Bom Despacho. Foi o trecho mais, vamos dizer assim, que teve maiores ocorrências. No período, houve policiamento ostensivo preventivo, fiscalização, orientação de trânsito e as ações de educação intensificadas em locais e horários de maior incidência de acidentes, de acordo com as estatísticas, para garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez no tráfego. Entre 13 e 31 de julho, no estado de Minas Gerais, foram cerca de 2,6 acidentes por dia, quase 300 somente nas estradas federais, onde 34 pessoas perderam a vida. O que continua chamando a atenção é a quantidade de motoristas autuados por realizarem ultrapassagens em faixa amarela contínua, conduta que causa o maior número de mortes pela gravidade, onde geralmente ocorre colisão frontal. A mistura desse tipo de comportamento imprudente com o excesso de velocidade é a receita exata para ocorrências. As chuvas atípicas iniciadas em agosto são outro motivo de alerta. Estamos com essa chuva agora, então o motorista deve tomar cuidado porque a pista fica escorregadia, principalmente por causa do óleo que fica sobre a pista nessa época do ano. O Serviço Social do Comércio abriu inscrições para as disputadas vagas do Colégio de Ensino Integral Gratuito. Quem tem os detalhes é a repórter Natália Fernandes. Sobre o assunto, eu falo agora com a diretora do Colégio Sesc, aqui em Araxá, a Beatriz Colcozinho. Beatriz, como que é feito esse processo anual? Esse processo é feito através de sorteio. Publica-se um edital, são feitas as inscrições e os candidatos são sorteados. E quem pode participar? Dependentes de comerciários que têm renda familiar de até 3 salários mínimos. De que forma que é feita essas inscrições e esse processo seletivo? Ele varia com a quantidade de pessoas que se inscreveram? De que forma que é feito esse processo? Ele não varia de acordo com a quantidade de pessoas, não. Do dia 30 de julho ao dia 17 de agosto, nós estamos aqui recebendo a documentação.
A lista de documentos ela pode ser acessada no site do SESC ou pode ser conseguida aqui na nossa secretaria. Esses documentos são analisados, os candidatos que se encaixam no nosso perfil são comunicados para fazer a inscrição e no dia 6 de outubro nós vamos sortear essas 50 vagas. E quem tem direito às aulas e quais aulas são? Todos os nossos alunos que são matriculados têm direito a todas as aulas. O colégio funciona em período integral, das 7 da manhã às 17h30. Num turno, eles têm a aula do currículo obrigatório e no outro turno, eles têm 14 disciplinas extracurriculares, entre elas o inglês, a literatura, a robótica, a informática, a capoeira e a dança. E para ficar por dentro desse processo, após a inscrição, há alguma forma de acompanhamento? Sim. Além do site, nós temos também nos quadros de aviso da unidade, são disponibilizados as listas de alunos selecionados para inscrição, de alunos sorteados, todo o tempo isso é atualizado, e através do telefone ou daqui da secretaria. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 17 de agosto. Natália Fernandes para o Jornal Sintonia. Veja como fica o tempo amanhã. A sexta-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima chega aos 29 graus e a mínima 16 graus. E no próximo bloco, quem for votar fora do domicílio este ano já pode procurar o cartório eleitoral e terrenos viram depósitos de lixo. Os dados sobre a violência sexual infanto-juvenil são assustadores. As consequências são graves e duram a vida toda. Muitos casos não são denunciados por medo ou negligência. Denuncie. Disque 100. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Mesmo com as multas e a frequente fiscalização, muitos proprietários de terrenos não cumprem as determinações da Lei de Uso e Ocupação do Solo em relação à limpeza desses locais e a consequência, muitos transtornos para a população. Carlos é morador do bairro Boa Vista. Em frente à casa dele existe um grande espaço sem utilização, que acabou sendo ponto de descarte de lixo e entulho, além da vegetação estar crescendo sem cuidado algum. Segundo ele, já fez denúncias aos órgãos competentes, mas o problema não foi solucionado. Desde o ano passado, eu venho ligando para eles, para poder vir resolver esse problema aqui, essa sujeira aqui, que aparece bicho aqui. Mas normalmente ninguém vem, eles não atendem o telefone da gente, fala que vai mandar alguém, a máquina não manda. Já liguei na ouvidoria da prefeitura também, e até hoje não resolveram nada ainda. A gente está aguardando aí, Inclusive agora colocaram fogo, tem pouco tempo aqui, Isso aí com uma altura de fogo, a gente tinha que apagar aí com mangueira das casas mesmo. A gente fez o que pôde. Assim como ele, outros moradores reclamam da situação. Porque nós coloca para o caminhão de lixo passar. Se ele demora um pouquinho, mas ele pega sempre o lixo, Às vezes passa umas 2 vezes por semana, mas a maioria vai jogando no meio do mato. Não limpa nem nada. E os bichos mais mesmo é o normal, o rato, as cobrinhas de vez em quando, escorpião, Porque fica desse jeito aí, como ele faz, Denunciar a falta de limpeza é um direito da comunidade e a legislação do município garante fiscalização e penas para situações decorrentes. Os proprietários que não efetuarem a limpeza devida dos terrenos podem pagar multa de R$ 50 a R$ 500. Esse valor pode dobrar após o prazo estabelecido pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Araxá, que é de 20 dias. E também é considerado crime ambiental o descarte indevido de lixo. O superintendente do Instituto falou sobre o trabalho realizado no município. Feita a fiscalização e observado que o terreno encontra-se sujo,
o proprietário é notificado. Ele é notificado pelo correio, através de AR, e tendo um prazo de 20 dias para proceder à limpeza do terreno. Passados 20 dias, o IPDCA volta ao terreno e, constatado a limpeza, o processo está encerrado. Constatado que o terreno mantém-se sujo, ele recebe, então, um auto de infração, dando a ele 5 dias para apresentar a defesa. Se não apresentada, é aplicada a multa. O uso da tecnologia tem auxiliado as ações que agora contam com o apoio da comunidade. Do WhatsApp Denúncia, que foi criado para essa finalidade e também para evitar que recolhedores, né, de entulho de construção joguem esses entulhos, principalmente nas vias vicinais. Já tem placas implantadas, principalmente nesses locais, indicando o WhatsApp Denúncia. Então, como funciona? Quem está vendo, né, ou tem um terreno sujo, ou está vendo um caminhão descarregando entulho, ele fotografa a placa, manda para o IPDCA. O IPDCA já tem acordado com o Ministério Público de mandar isso para lá, para que sejam tomadas providências cabíveis. O pedido para o voto em trânsito nas eleições de outubro já pode ser solicitado à Justiça Eleitoral. As informações com a repórter Janaína Silva. A modalidade pode acontecer no primeiro e no segundo turno, desde que seja em capitais ou em cidades com mais de 100 mil eleitores. A Alcineia Salles, que é chefe do cartório eleitoral aqui de Araxá, explica para a gente como os araxaenses podem fazer parte desse processo. Então, o voto em trânsito, ele, no caso dos eleitores de Araxá, vai ser utilizado para aquele eleitor que estará fora do seu domicílio no dia da eleição. Suponha que a pessoa estará viajando, ou no primeiro, ou no segundo turno, ou nos 2 turnos, e estará em uma capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores, ela pode se cadastrar para votar em trânsito. Essa viagem já tem que estar agendada, no caso, até o dia 23 de agosto. Isso porque a solicitação para o voto em trânsito ela deve ocorrer até o dia 23 de agosto. Passada essa data, não é possível mais fazer a solicitação. E se a pessoa souber que vai viajar, que vai para a capital mineira, por exemplo, após o dia 23 de agosto e não puder mais cadastrar, como proceder? Aí ela vai ter que justificar, se ela estiver fora do seu domicílio, ela vai justificar no próprio dia da eleição, em qualquer local de votação ou nos postos de justificativa criados pela Justiça Eleitoral. Outra dúvida, e se a pessoa, o eleitor, tiver agendado para votar fora do domicílio, na capital mineira também, tendo ela como exemplo, e ela não viajar mais, cancelar a viagem, como proceder? Infelizmente, no caso de cancelamento da viagem, o eleitor ele não conseguirá votar na sua sessão de origem, porque passado o dia 23 de agosto, que é um prazo estabelecido pelo TSE, para fins da Justiça Eleitoral organizar as urnas, os cadernos de votação, não é possível mais que o eleitor vote na sua sessão de origem. Ele vai ter, nesse caso de cancelamento da viagem, vai ter que justificar também. Como que acontece esse voto em trânsito? O voto em trânsito, se o eleitor ele estiver fora do seu domicílio, mas estiver dentro da própria unidade da federação, no caso do estado de Minas Gerais, cadastrando-se para votar em trânsito, como no nosso exemplo, na capital mineira, a pessoa votará em todos os cargos. Agora, suponha que o mesmo eleitor de Araxá, mas ele estará viajando para outro estado, aí ele poderá votar apenas para o cargo de presidente da República. Ok, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que para fazer esse processo é preciso vir aqui até o cartório eleitoral, que funciona de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas. Confira as vagas no mercado de trabalho oferecidas pelo Cine. Pedreiro, 3 vagas. Torneiro mecânico, 1 vaga. Auxiliar de dentista, 1 vaga. Vaqueiro, 1 vaga. E arte finalista, também 1 vaga. Você vai ver em instantes o indiciamento de motoristas infratores e a feira solidária para auxiliar uma das mais antigas instituições assistenciais da cidade. Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título.
simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. 198 motoristas vão responder processo na Justiça depois da conclusão de investigações, através de casos, por exemplo, de atropelamento sem socorro às vítimas e dirigir embriagado. Os flagrantes serão analisados pelo Ministério Público. As regras de circulação brasileiras pontuam 50 atitudes como tipos de infrações, indo desde abandonar objetos na via até dirigir sob influência de qualquer substância psicoativa que determine dependência. Com a extensão da lista e quantidade de ocorrências envolvendo uma dessas dezenas de fatores, o Detran em Araxá realiza uma força-tarefa em 60 dias. Nós já conseguimos, nas primeiras semanas de trabalho, concluir mais de 190 procedimentos. Nós temos 198 pessoas já indiciadas, principalmente pelos crimes de dirigir embriagado, sob efeito de alguma substância que causa dependência, principalmente o álcool, e também os autores de crimes de lesão corporal culposa. Constitui infração a inobservância de qualquer preceito das leis que regem o Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo. A ação em andamento está na metade do prazo estipulado para punir 300 causadores de acidentes em Araxá. 90% das pessoas presas por embriaguez envolveram em algum tipo de acidente. 10 em cada 10 pessoas que procuram a Polícia Civil não sabia que esse é o órgão responsável. Dos 198 já indiciados, a maioria é de homens. E desses, pouco mais de 50 processos já foram encaminhados ao Judiciário. Todas as investigações serão analisadas pelo Ministério Público e, confirmados os crimes, os motoristas serão condenados e vão cumprir pena. No Código Penal, a legislação penal, alguns crimes depende que a vítima manifeste o interesse de processar o autor. E o crime de lesão corporal culposa, que é o crime, em regra, que ocorre no acidente de trânsito, é preciso que a vítima vá até o Detran, procure a delegacia de trânsito para pedir providências em relação ao causador do acidente. Qual o objetivo desse trabalho, dessa força-tarefa? A força-tarefa é conter, os números que vêm mantendo, de 2016 e 2017, os números de acidentes de trânsito, de ocorrências de crimes de trânsito na cidade. São números expressivos para a realidade de Araxá e a gente não quer chegar ao final do ano com o mesmo número, com o número próximo ao que nós conhecemos agora em 2017. A PAI vai promover Feira de Flores de Olambra no final de semana. O dinheiro arrecadado com as vendas será utilizado para melhorias nos diversos serviços desenvolvidos com a comunidade. A luta para combater a rejeição, discriminação e preconceito sempre foi uma das principais bandeiras da associação, que hoje atua como polo de aprendizagem e tratamentos clínicos. A manutenção das atividades só é possível através de recursos. A PAI tem usado desse tipo de atividade para angariar fundos, para manter os serviços que são prestados aqui. Em 3 frentes importantes, que é na assistência social, na saúde e na educação. A gente não precisa números nesse momento, porque é um fluxo que varia mês a mês dentro da instituição. Mas é um gasto muito alto. O movimento faz parte de uma grande rede, constituída por pais, amigos, voluntários, profissionais e instituições parceiras, públicas e privadas, para a promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e a inclusão social.
A instituição realiza, em média, 3.500 atendimentos mensais a pacientes de toda a micro-região de Araxá. Além disso, 150 alunos diariamente assistem às aulas de segunda a sexta-feira e 82 profissionais trabalham na unidade. Em cada sala, um novo desafio. A atenção prestada aos alunos já foi reconhecida pela qualidade de ensino e o incentivo de projetos. Desta vez, uma parceria pretende auxiliar nos gastos extras que ultrapassam a receita do mês. Essa feira começa no próximo dia 4 e ela vai de 4 a 12, no horário comercial, de 9 às 19 horas. Inclusive aos domingos. Então, as pessoas que não têm disponibilidade no período comercial podem ir no horário de almoço, né, depois das 17 horas. E o pessoal da APAI estará lá também atendendo as pessoas. E uma oportunidade para os consumidores adquirir plantas e flores por um bom preço e apoiar a causa social. Recentemente, nós estávamos com dificuldade em manter a alimentação dos alunos. Então, nós tivemos que fazer até uma campanha interna aqui para a gente manter essa alimentação, porque os nossos alunos, e inclusive o pessoal também da clínica, que é atendimento do SER, alimentam aqui. O pessoal que vem de fora, eles almoçam, né? Eles têm essa atenção toda durante o tempo de atendimento. A feira acontece no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio Dia desta sexta-feira. E você pode rever as reportagens e a edição de hoje no nosso portal Diário Sintonia Online. Assista agora, entretanto, com Renato Zupo. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.